Olá, aluno! Sou o professor Guilherme e hoje nós estaremos conversando sobre os materiais poliméricos. A origem da palavra polímeros, nós podemos dividir a palavra polímeros em duas. Então, poli, muitas, e meros, partes. Então, seria muitas partes, que vem da repetição de umas das unidades dos monômeros. Pois bem, os polímeros eles podem ser naturais ou artificiais. Os naturais são materiais que se originam de materiais encontrados na natureza. E os artificiais, a origem deles, vem de materiais de reações químicas, como por exemplo o PVC. Conversando um pouco, pessoal, sobre as propriedades dos polímeros. Então vamos lá. Facilidade de moldagem e elevada processabilidade. Elasticidade e com peso reduzido. Boas propriedades de isolamento, baixo custo de produção, variedade de formas, tamanhos e cores. A maioria é reciclável. Pessoal, elasticidade e com peso reduzido. Por exemplo, uma utilização dos polímeros, apesar de que não seja na construção civil, mas apenas um exemplo, são em embalagens. Perceba que muitas embalagens utilizam materiais poliméricos. Por quê? Por exemplo, se o material ele cai no chão, aquele material ele se deforma e absorve aquele impacto. Isso é uma grande vantagem para esses materiais, que apresenta essa elevada deformação. E além disso, um peso reduzido. Então, por exemplo, imagina numa embalagem, se a embalagem do material é extremamente pesada, a dificuldade que seria para locomoção. Então, os polímeros eles apresentam uma elevada deformação em geral e um baixo peso. Conversando um pouco sobre as utilizações. Principal utilização: instalações hidráulicas prediais. Então nós temos aí o PVC. O PVC muito utilizado nas instalações hidráulicas, tanto para água, esgoto e água pluvial. Primeira vantagem, obviamente, esse material ele apresenta em geral uma resistência boa, suficiente para as instalações hidráulicas. É um material que também apresenta uma boa resistência à corrosão. Então, por exemplo, se nós fizermos um comparativo das tubulações de PVC e um comparativo com as tubulações metálicas, nós vamos ver que com o tempo menor, as tubulações metálicas começam a sofrer alguns processos de corrosão. E isso não é visto, se a gente tomar ao mesmo tempo, em geral, nas tubulações de PVC. Então essa também é uma grande vantagem. E além disso, esse material ele apresenta um baixo peso. Então a utilização do PVC nas instalações hidráulicas, elas não vão agregar um grande peso para a edificação. Além do PVC, pessoal, nós também temos a utilização do CPVC. O CPVC ele é o material mais indicado quando se tem aí temperaturas, isso falando da água, que está passando por esse tubo, uma temperatura de 70, no máximo 80 graus. Então, o PVC, a temperatura média 20 graus. O CPVC, nós temos materiais que trabalham de 70, no máximo 80 graus. Então, nós conseguimos também utilizar o CPVC para uma água aquecida, por exemplo. Outra utilização, pessoal, vocês podem ver no slide: instalações elétricas, esses eletrodutos. Esses eletrodutos, uma das grandes vantagens é que nós conseguimos facilmente estar moldando o caminho que ele estará percorrendo. E aí nós conseguimos ter essa facilidade também, além de que ele apresenta um bom isolamento. Então diminui-se o risco, por exemplo, de estar transmitindo alguma carga elétrica e alguma coisa desse tipo. Então ele apresenta um bom isolamento, também apresenta um baixo peso e ainda nós conseguimos ter uma facilidade com o caminho que será percorrido pelas instalações elétricas. Fechamento de fachadas e esquadrias e portas, essa também é uma utilização. Em geral, essas janelas, por exemplo,
elas apresentam um bom isolamento acústico. Também tem-se a vantagem de ser um material leve, então se torna confortável, isso tanto para as esquadrias e portas, então nós não precisamos, isso muito comum também acontecer, alguns materiais, quando vai se abrir ou fechar uma porta, o material é pesado e acaba gerando algum incômodo para os usuários. Com esse tipo de material, nós temos um material mais leve, que não gera esse incômodo, seja para abrir ou fechar portas e esquadrias. Fechamento de coberturas, né, as telhas, há algumas telhas produzidas com esses materiais poliméricos, então também, obviamente, como nos demais, vantagem da redução do peso, e nós também temos uma resistência a intempéries muito satisfatória. Por fim, pisos, revestimentos, divisórias e forros. Também utilizado hoje alguns pisos provenientes de materiais poliméricos. Em geral, a aplicação não se precisa de uma mão de obra extremamente especializada, né? Uma aplicação simples de ser realizada. De novo, um baixo peso e, em geral, traz boas resistências. Tá? Então, nós vemos que os materiais poliméricos, pessoal, eles apresentam uma infinidade de utilização. Tá? Uma das grandes vantagens, baixo peso. Tá? Então, não agrega grandes cargas devido ao peso na edificação. Isolamento acústico, térmico, também com relação à parte elétrica. E apresenta, em geral, uma boa resistência. Né? Então, hoje nós conversamos sobre os materiais poliméricos e nos vemos em breve. Olá, aluno! Sou o professor Guilherme e hoje nós estaremos conversando sobre concretos e argamassa. Concreto, pessoal, ele é um dos materiais mais utilizados no mundo. Há algumas pesquisas que informam que o concreto é o segundo material mais utilizado no mundo, ficando atrás apenas da água. Então perceba, quando nós falamos de concreto, nós estamos falando sim de um material extremamente importante e que de fato é extremamente importante que o engenheiro conheça as definições e propriedades do material. Basicamente, o concreto ele é a mistura de água, cimento e agregado, seja agregado graúdo e agregado miúdo. Em geral, então, o concreto é um resultado desses materiais. Obviamente, quando se deseja obter algumas características especiais, pode-se utilizar alguns aditivos, né, e outros tipos de materiais que vão trazer algumas características especiais ao concreto. Então aqui nessa imagem nós vemos, por exemplo, o concreto sendo lançado aparentemente em uma laje. Né. Funções dos materiais que compõem o concreto. Falando primeiro sobre os agregados. Então os agregados, pessoal, primeiro, né, eles ocupam um bom volume do concreto, são materiais relativamente baratos, então esses materiais eles permitem que o preço do concreto, o custo do concreto não seja tão elevado. Resistência do agregado, pessoal, ele está diretamente ligado à resistência do concreto. Então se eu tenho um agregado que apresenta uma resistência elevada, isso me permite obter também um concreto com uma resistência mais elevada. Se eu tenho um agregado com um elevado peso, isso também acaba gerando um concreto com alto peso. Então, por exemplo, eu posso utilizar como agregado a argila expandida. A argila expandida ela tem um baixo peso e isso permite obter um concreto leve. Agora, se eu utilizo um agregado com um peso elevado, meu concreto também irá apresentar um peso elevado. Então é importante na definição dos agregados, né, ter em mente isso.
A resistência do agregado está diretamente ligada à resistência do concreto. O peso do agregado também vai estar diretamente ligado ao peso final do concreto. Tá? Cimento, pessoal. Cimento também diretamente ligado à resistência e à durabilidade do concreto. Importante falar do cimento também é o módulo de finura. Tá? Quanto mais fino o cimento, mais rápido ocorrem as reações químicas e o concreto começa a endurecer. Isso precisa tomar cuidado na hora de determinar qual tipo de cimento que estará sendo utilizado. Por exemplo, hoje percebe-se a utilização de edificações com paredes de concreto. Então o pessoal vem com formas, em geral, formas metálicas, faz a concretagem da parede e no dia seguinte o pessoal já pega essas formas, sobe no dia seguinte ou 2 dias depois da concretagem, sobe essas formas para o próximo andar, faz a concretagem, espera, sobe e assim por diante. Então percebe que esse concreto ele precisa apresentar uma elevada resistência ainda com idades recentes. Então concreta num dia, no outro dia já tirou as formas e vai fazer a concretagem do pavimento superior. Então esse concreto ele precisa apresentar elevadas resistências já em idades iniciais. Agora, pode-se por algum motivo desejar que o material ele não apresente essa resistência tão elevada logo nas primeiras idades, né, nos primeiros momentos após a concretagem. Então eu não posso utilizar o mesmo tipo de concreto para as duas finalidades. Então preciso, para uma finalidade, utilizar um concreto que venha reagir quimicamente, utilizar um cimento que venha reagir quimicamente muito rápido. Na outra eu não preciso dessa velocidade. Então precisa-se na dosagem, na determinação do concreto que estará sendo utilizado, qual a finura do concreto que eu desejo. Tá? Porque isso está diretamente ligado ao tempo que esse material ele vai demorar para reagir quimicamente e obter assim resistência. Falando sobre algumas propriedades do concreto, pessoal, vamos lá. Nós temos trabalhabilidade e exudação. Isso no estado fresco. Então, trabalhabilidade, né, a facilidade que eu tenho de moldar o concreto ainda no estado fresco. A exudação, pessoal, é um fenômeno que tem que se tomar bastante cuidado. Muitas vezes, infelizmente, encontra-se em algumas obras. Então, exudação, o que é exudação? Então, eu faço a concretagem, lanço o concreto onde eu desejo, e aí percebe-se que sobe uma água, né, para a superfície do concreto. Isso é exudação. Então, quando essa água ela sobe do concreto para a superfície, tá? Esse fenômeno deve ser evitado. No estado endurecido, né, destaca-se a massa específica e a resistência mecânica. Então, massa específica, o peso, ou seja, o peso próprio do concreto, e a resistência mecânica que esse material apresenta. Em geral, o concreto ele apresenta uma elevada resistência à compressão, porém a resistência à tração em geral ele não apresenta um bom desempenho. Essa relação resistência à compressão com resistência à tração em geral está em torno de 10%. Ou seja, se eu possuo um concreto com uma resistência à compressão de 20 MPa, MPa é a sigla de megapascal. Então se eu tenho um concreto com resistência de 20 MPa à compressão, em geral, a resistência à tração estaria em torno de 2 MPa. Tá? Então, resistência à compressão 20, resistência à tração 2. Tá? Então, perceba, a diferença é bastante significativa. Tá? Então, o concreto, em geral, apresenta um bom desempenho. É lógico que depende da dosagem e da qualidade dos materiais que está sendo utilizado, mas nós temos aí comparando a resistência à compressão e a resistência à tração, nós temos uma diferença significativa. Pessoal, vamos agora falar sobre argamassa. Então vocês podem ver nessa imagem, a argamassa ela pode ser utilizada para assentamentos de blocos, elas podem ser utilizadas
para chapisco, emboço, para o reboco, enfim, é uma infinidade também de utilizações de argamassa. Aqui nós vemos argamassa para revestimento, então em geral nós temos aí 3 camadas, então nós temos o chapisco. O chapisco, a finalidade dele é melhorar a aderência entre o bloco, entre a alvenaria e o emboço. O emboço ele já é uma camada que busca regularizar questões aí de prumo, então ele já é uma camada um pouco mais grossa e já vai dar um formato final para a sua alvenaria. Se eu tiver um revestimento cerâmico, ele vai vir sobre esse emboço. Se não, aí pode-se utilizar o reboco, que ele vai dar aquele acabamento final, né, já um acabamento mais fino, e aí preparando para receber, por exemplo, uma pintura. Tá? Mas em geral nós temos essas 3 camadas. Propriedades da argamassa: poder absorver deformações, possuir aderência ao substrato, boa resistência ao impacto e desgaste superficial e pouca permeabilidade ou nenhuma à água. Tá? Poder absorver deformações, pessoal, sem dúvida, é uma propriedade bastante importante para as alvenarias. Então, quando eu uso argamassa para assentamento de blocos, os blocos cerâmicos, apesar de apresentar uma elevada resistência, eles não possuem, eles são materiais considerados frágeis, ou seja, quando solicitados eles apresentam poucas deformações antes da ruptura. Então, em uma alvenaria eu tenho os blocos e tenho as argamassas, né? Essa propriedade da argamassa em absorver deformações ela é extremamente importante, uma vez que se essa alvenaria ela sofre algum tipo de movimentação, o bloco ele é um material extremamente frágil, né? Então o bloco ele estaria, quando solicitado, ele não iria se deformar, ele iria se quebrar. Então a argamassa, por ter essa propriedade, ela absorve as deformações. Então em uma alvenaria, quando solicitado, quando ocorre algum tipo de deformação, em geral a argamassa ela absorve esse tipo de deformação e isso não compromete o desempenho do bloco. Então perceba, a utilização da argamassa junto com o bloco é de extrema importância. E é por isso que precisa-se utilizar a argamassa tanto nas faces horizontais quanto nas faces verticais dos blocos, tá? Para estar absorvendo deformações. Então hoje nós conversamos sobre algumas definições sobre concreto e sobre as argamassas. Nos vemos em breve. Olá, aluno. Sou o professor Guilherme e hoje nós estaremos conversando sobre entulhos e materiais reciclados. Na construção civil nós temos, em geral, 4 classes de resíduos de construção civil. Eu estarei apresentando com vocês e conversando um pouco sobre cada uma delas. Então vamos lá. Primeira classe vocês podem ver nesses slides, classe A, resíduo de classe A. Em geral, o resíduo de classe A é proveniente de demolições e reformas, pode conter concreto, argamassa, tijolos. Esse tipo de resíduo ele pode ser utilizado na própria construção civil. Então, pode tomar esse resíduo, por exemplo, realizar uma britagem e utilizar como agregado no concreto. Obviamente precisa também passar por um controle tecnológico, tá? Mas esse resíduo de classe A ele pode ser utilizado na própria construção civil. Resíduo de classe B, aqui encontra-se papel, papelão, vidro. Esse tipo de resíduo
ele também pode ser utilizado para outras finalidades, né? Existe, por exemplo, algumas telhas para cobertura que são provenientes de materiais reciclados. Então, esse material classe B também pode ser utilizado na construção civil e também para outras finalidades. Os resíduos de classe C, aqui, por exemplo, cita-se a lã de vidro, tá? Esse tipo de resíduo, pessoal, ele já não pode ser mais reciclado e reutilizado, tá? Então, esse tipo de resíduo, por exemplo, a lã de vidro, que é o que vocês vê no slide, ele precisa de uma destinação específica, há uma norma que deve ser seguida e que deve ser acompanhada para destinação deste material. Então, já os resíduos de classe C, eles não podem ser reutilizados. Então, perceba, classe A nós reutilizamos, classe B também, classe C nós já não reutilizamos. E o classe D, pessoal, aqui se encontra as tintas, solventes, vernizes. Esse tipo de material, ele pode ser prejudicial à saúde, tá? Então, ele também não pode ser reutilizado na construção civil, tá? Então, resíduo de classe D também precisa de uma destinação que venha a seguir as normas técnicas específicas para esses materiais, tá? Então, perceba, classe A e classe B nós podemos reutilizar. Classe C e classe D, aí já nós precisamos apresentar uma outra destinação seguindo as normas técnicas, tá? Então, quando nós falamos de reutilização de entulhos, reutilização de resíduos, tá? Primeiro precisa se definir qual classe de material que nós estamos conversando. Se é um resíduo de classe A, ok, eu posso reutilizar na construção civil, como por exemplo, como agregado em um concreto, né? Existe uma infinidade de estudos que comprova que esses resíduos eles podem ser utilizados como agregado. É lógico e é óbvio que muda algumas propriedades do concreto. Então, nós vamos ter algumas características especiais do concreto quando eu utilizo agregados que são sua origem são resíduos, né? Mas eles apresentam um bom desempenho. Então, se é um resíduo de classe A, se é um resíduo de classe B, ok, posso reutilizar. Agora, se eu estou falando de um resíduo de classe C, por exemplo, a lã de vidro, eu já não posso mais estar reutilizando. Então, preciso então, na minha obra, permitir que ela venha a ser destinada de uma maneira correta. Estou falando de tinta, sobrou um tanto de tinta na obra, verniz, solventes, não posso simplesmente colocar num lixo comum, né? Eu preciso também dar uma destinação para esses materiais de acordo com algumas normas técnicas, ok? Então, os entulhos são materiais oriundos aí de reformas. Nos entulhos nós encontramos tijolos, nós encontramos concreto, argamassa, enfim, eu posso, né, estar utilizando esse tipo de material classificado, por exemplo, na classe A, em uma reutilização na construção civil. Algumas alternativas, pessoal, para redução do impacto ambiental, né? Ou seja, para redução dessa quantidade de resíduo. Primeiro, alteração do projeto, visando a redução do consumo de recursos. Substituição de equipamentos ou sistemas descartáveis por outro com maior durabilidade. Reciclagem dos resíduos gerados ou aplicação dos materiais reciclados. Planejamento de novos produtos. Importante, né, pessoal? No momento de um projeto, por exemplo, estou fazendo um projeto, um exemplo, né, de uma habitação para uma residência. Pois bem, eu vou determinar as dimensões. Nós já conhecemos algumas dimensões de blocos cerâmicos, blocos de concreto, né? Então é importante buscar definir as dimensões dessa edificação de acordo com a quantidade de blocos que nós podemos, por exemplo, estar utilizando naquela parede, né? Ou então recorrer àqueles blocos compensadores, algo desse tipo, evitando, por exemplo, a quebra desse bloco. Uma vez que eu preciso quebrar o bloco para colocar numa alvenaria, gera resíduo, né? Então, é importante já no projeto visar desenvolver um projeto
que seja um pouco mais sustentável. Como exemplo, vocês podem ver nesse próximo slide, nós temos o tijolo ecológico. Então, o tijolo ecológico ele permite a montagem dessa alvenaria sem a utilização de argamassa. Então, perceba que ele tem esses furos e aí eu vou encaixando os tijolos ecológicos por meio desses furos. Então, com esse tijolo ecológico, eu consigo reduzir a quantidade de argamassa. Reduzindo a quantidade de argamassa, eu reduzo a quantidade de cimento, eu reduzo a quantidade de areia, eu reduzo também a quantidade de água que estarei utilizando na construção. Também temos o asfalto borracha, o asfalto ecológico e as telhas ecológicas. Então perceba, eu não posso simplesmente, vou utilizar o tijolo ecológico. Isso não pode ser definido depois que a construção ela já está em andamento. Isso precisa ser definido em projeto. Então, nessa conversa de hoje, nesse bloco, eu gostaria de incentivar você que pense sempre no desenvolvimento do projeto, já na parte também sustentável. Qual material você está utilizando, se há alternativas que geram menores impactos no projeto, quais são as definições que eu preciso para gerar menos resíduos, para diminuir essa quantidade de resíduos. Isso tudo precisa ser definido em projeto. Uma vez que é definido em projeto, para se utilizar, fica muito mais fácil. É muito mais fácil. Se eu tenho um projeto que não foi concebido com essa visão ecológica, com essa visão sustentável, atualizar isso, depois que a obra já está em andamento, se torna muito mais difícil. Então hoje nós conversamos sobre as classes de resíduos, as classes que podem ser reutilizadas, as classes que não podem ser reutilizadas e algumas alternativas que nós já possuímos para aplicação de materiais que geram menores impactos. Nos vemos em breve.